Seja bem-vindo à Primeira Batista. Essas informações são para você, por isso pedimos a sua atenção. Está chegando a Conferência Multiplique 2020, com o tema Improváveis e os preletores Joel Kominski, Valmir Andrade e Anacleto Torres. A conferência acontecerá dias 20 e 21 de março. As inscrições já estão abertas no site e também aplicativo, com o valor especial para membros e congregados de nossa igreja, apenas R$15. Mas atenção, as vagas são limitadas, não perca tempo. Vem aí o curso de preparação para o batismo do Mini. Os juniores de 8 a 9 anos e pré-adolescentes de 10 a 14 anos que já tiveram uma experiência de entrega de suas vidas a Jesus podem participar das aulas aos domingos às 17 horas, mas com a presença dos pais. Todos os inscritos devem passar por uma entrevista antes de começar o curso e o início será dia 15 de março. Inscrições pelo site e aplicativo da igreja. O presidente da ACBAMS, Associação Centro das Igrejas Batistas de Mato Grosso do Sul, convoca todos os batistas da associação para a 52ª Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá nos dias 13 e 14 de março, na Igreja Batista Filadélfia, na Mata do Jacinto. Mais informações pelo telefone 3027 1449. No dia 7 de março, sábado, às 19 horas e 8 de março, domingo, às 10 horas, teremos o privilégio de recebermos aqui na nossa igreja o coral de crianças, o Atoto. Convide sua família e amigos para estarem conosco nessa ocasião tão especial. O Mini deu umas fériasinhas para os papais, crianças, coreógrafos e professores da escola do Mini Discípulos, mas elas acabaram. Várias atividades estão retornando. Então fique atento, porque se o seu filho tem entre 1 e 14 anos, poderá participar dos ensaios de coreografia. E os que tiverem de 9 a 14 poderão participar também do coral. Uma excelente oportunidade para que o seu filho conheça outros amiguinhos e aprenda a louvar a Deus com a dança e a voz. Todos os interessados devem fazer a inscrição no site ou aplicativo da igreja. E o investimento é de R$50 por semestre. As vagas são limitadas e os ensaios acontecerão toda quarta-feira no quarto andar, a partir do dia 11 de março, às 19 horas. A escola do Mini Discípulo também está de volta. Se seu filho já se batizou, você precisa inscrevê-lo através de nosso site ou aplicativo. E o investimento é de R$50, que dá direito a uma camiseta e um livro de devocionais. Vários cursos como Fundamentos, Visão Panorâmica do Novo Testamento, Visão Panorâmica do Velho Testamento, treinamento para líder de pequeno grupo estarão à disposição dele. Esses encontros acontecerão todos os domingos, às 10 horas, no quarto andar, com início no dia 15 de março. Pais que se comprometem em trazer os filhos na escola do Mini Discípulo contribuem para que o filho conheça fundamentos bíblicos importantes para a vida e usá-los também nas atividades dos pequenos grupos. Você pode fazer parte da história de crescimento saudável de uma criança servindo no Mini. É possível ajudar de várias maneiras: contando histórias, ensinando versículo, cantando, brincando, auxiliando na atividade de reforço, acompanhando no corredor, servindo lanchinho e muito mais. E você não estará sozinho. Temos uma super equipe de coordenadores que vai te ajudar e acompanhar durante os cultos. Vem aí mais um treinamento de facilitadores no dia 4 de março, uma quarta-feira, às 19h30. Para participar, é só você entrar no site da igreja e inscrever-se. Será uma bênção! Você sabia que o Centro de Ensino Musical oferece aulas individuais e em grupo? Além de violão, bateria, teclado, guitarra e baixo, também oferece cursos de violino, viola, cello e baixo acústico. O aluno já começa a trabalhar repertório, técnica e teoria a partir das primeiras aulas. Não há limite de idade para matricular-se, mas crianças precisam ter a partir de 7 anos e serem alfabetizadas. Se você não tem um instrumento, nós podemos emprestá-lo até você adquirir o seu. Agende uma aula teste, envie uma mensagem para o WhatsApp do SEM que reservaremos uma vaga para você. Lembramos que a orquestra da Primeira Batista, que participa no culto formal de domingo às 8 da manhã, tem a participação das cordas. Aproveite neste semestre esta oportunidade de aprender e servir.
Atenção, você que participa do Projeto Elas ou conhece alguém que gostaria de participar, anota aí. Nesta quarta-feira, dia 26 às 14 horas, teremos nosso primeiro encontro de 2020, quando faremos um cadastramento para a sequência dos encontros deste ano. Não deixe de participar, venha, mas não esqueça, nosso público-alvo são mães, adolescentes e jovens com idade entre 13 e 20 anos. Mais informações e formas de servir, entre em contato com a coordenadora do projeto, missionária Mercedes, pelo telefone da igreja. Projeto Elas, Mulheres que se Apoiam. Estamos em época de indicações dos nomes para a diretoria da igreja para o próximo ano eclesiástico. O prazo de entrega do formulário com as suas indicações termina neste domingo às 21 horas. Se você ainda não fez suas indicações, vá até o balcão, pegue o formulário com os critérios, ore, peça a direção de Deus e faça suas indicações, porque no próximo final de semana, nos cultos de sábado e domingo, 8, 10 e 17 horas, teremos nossa eleição. Não deixe de participar, você também é parte do corpo. Nosso site, boletim, redes sociais e aplicativo estão à sua disposição para tirar dúvidas, rever essas e outras informações. Tenha uma ótima semana e até a próxima! Vamos nos colocar de pé. Estamos iniciando mais um culto de adoração ao nosso Deus. Em Salmo 126, versos 3, diz que grandes coisas o Senhor fez por nós e por isso estamos alegres. Então vamos celebrar a nosso Deus, porque Ele já está presente aqui, amém? Vem, vamos festejar, juntos celebrar. Jesus, vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus, viemos te encontrar pra juntos te adorar com devoção. Tu mereces o louvor e ouve-se hoje aqui. Tu és o único. Então vem. Vamos festejar, juntos celebrar ao nosso Rei. Vem levantar as mãos para adorar ao nosso Rei. Senhor Jesus,
Aplauda o Senhor, aplauda esse Deus lindo e maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Honra, glória, majestade ao nosso Deus. Aleluias, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda glória, toda honra, toda majestade seja dada exclusivamente ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você já deu um abraço nesse irmão que está do seu lado? Diga para ele assim: é meu sonho dar um abraço em você. É meu sonho dizer: Deus te abençoe. Que a mão poderosa do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo à Primeira Igreja Batista de Campo Grande. Você vem no lugar certo, na hora certa, para ter um encontro com Deus. Essa é a hora de você ter um encontro com Deus. Essa é a hora, meu irmão, de você colocar totalmente a sua vida na presença do Senhor. Irmãos, nós cremos que grandes coisas o Senhor fará na nossa vida nessa tarde, em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo poderoso na sua vida. Deus te trouxe aqui porque Ele tem algo poderoso para falar para o seu coração. Feche seus olhos, meu querido. Prepara o teu coração. Prepara o teu coração, feche seus olhos. Prepara o teu coração, começa a falar com o teu Deus. Começa a falar com o teu Senhor. Fala para Ele a expectativa do teu coração. Fala para Ele, talvez, meu querido, as suas lutas, as suas dificuldades. E que essa tarde seja uma tarde de milagres na sua vida, na sua família. Que a sua família nessa tarde seja ministrada pelo milagre do Senhor. O Senhor tem um plano tremendo para a sua família, meu querido. O Senhor tem planos tremendos para a sua casa. Por isso, meu querido, se renda ao Senhor. A palavra do Senhor diz lá no Salmo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, no mais Ele tudo fará. Entrega tudo na presença do Senhor. Entrega tudo, entrega suas ansiedades, suas preocupações. Entrega tudo na presença do Senhor. Se renda na presença do Senhor nessa tarde. O convite do Espírito Santo, meu querido, é simplesmente para que você venha ter um encontro com Deus. Quem tem um encontro com Deus tem a sua vida transformada. Quem tem um encontro com Deus tem a sua vida renovada. E o Senhor quer renovar você, quer renovar os seus sonhos, tua fé, a presença dEle na sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós nos alegramos na tua presença. Viemos aqui para te buscar, viemos aqui para te adorar, viemos aqui para dizer que tu és o nosso Deus, nosso refúgio e nossa fortaleza, nosso Deus forte. Aleluias, papai. Senhor, nós consagramos esse culto a ti. Que o teu Espírito Santo tenha a liberdade absoluta de agir no nosso meio. Oh Deus, leva a tua igreja, oh Deus, à sala do trono. Que cada irmão, cada irmã que entrou aqui nessa tarde saia daqui, oh Deus, transformado, renovado, cheio do teu Espírito. Deus, visita as famílias agora. Deus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa, cada família. Que a mão poderosa do Senhor, oh Deus, venha alcançar. Oh Deus amado, faz algo sobrenatural nas famílias. Deus, em nome de Jesus, aquele que entrou aflito, ansioso, preocupado, precisando de um milagre, Deus, em nome de Jesus, que essa tarde seja uma tarde de milagres na vida de cada família, em nome de Jesus. E prepara o nosso coração, papai. Prepara o nosso coração para ouvir a tua palavra cantada, a tua palavra pregada, a tua palavra ministrada. Fala, Espírito Santo, e que toda a obra do inferno que se levanta contra esse lugar caia por terra em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo tenha a liberdade absoluta de governar, dirigir esse culto, papai.
Nós queremos ser encontrados pelo Senhor. Oh Deus, a tua palavra diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adoram espírito em verdade. E é isso que nós queremos nessa tarde. Queremos ser esses adoradores, queremos ser achados do Senhor. Oh papai, toma esse lugar, toma cada vida. Nós te adoramos, nós te engrandecemos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Obrigada, meninos. Podem sentar. Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Bom estar com vocês. Hoje, nos outros cultos, eu disse algumas coisas. Nós temos o Drops desta semana, que fala sobre o tempo a sós com Deus. Cada criança, cada adulto, todos nós precisamos ter um tempo com Deus, só nós e Deus. Porque um dia nós estaremos diante de Deus, cada um de nós. E vai ser só nós e Deus. E é bom a gente começar a treinar isso agora, né? E ensinar os nossos filhos. Mas domingo passado nós falamos sobre o carnaval, o Drops da semana passada era sobre o carnaval, a origem do carnaval. Uma festa que não é para nós. Eu já conversei com pessoas falando, mas a gente vai para brincar. A gente vai num lugar que é só família. É uma festa que não foi feita para cristãos. Não foi feita. Porque os cristãos são consagrados ao Senhor Jesus. O nosso Deus é santo e Ele espera que nós sejamos santos também. Para mim, particularmente, são dias muito tristes. E eu senti de Deus de compartilhar com os irmãos isso. Porque a primeira coisa que a gente pensa, quem é crente, né, no Senhor Jesus, pensa assim, vai chegar o carnaval, que bom, feriado emendado. E assim, eu vou fechar os olhos aos milhões que morrem do meu lado, que estão indo para o inferno, que estão se afastando de Deus, mas eu vou ter o meu feriado emendado. Estou falando de mim, mas eu sei que muita gente deve ter pensado assim, que legal, feriado emendado. Nós não podemos ter os nossos olhos vendados para o que está acontecendo. A juventude do nosso país está se perdendo cada vez mais. Eles reservam, cada ano que passa, se você ouve algum jornal e ouve alguém falando, você percebe que o nível é mais baixo. O nível de que as pessoas se propõem a se deixar levar é cada vez mais baixo. E o mais triste de tudo é que muitos cristãos estão lá. Muitos garotos e garotas que estiveram aqui na nossa igreja e cresceram aqui conosco, hoje estão no carnaval. Estão lá. E esse número, infelizmente, aumenta a cada ano. Graças a Deus não são muitos, mas não interessa. Um é precioso. São filhos, são nossos filhos. Assim como a gente fecha o dedinho na porta e todo o corpo dói, um desses dedinhos que se machuca lá fora dói em nós. E nós temos que orar. Esses dias precisam ser dias de intercessão pelos nossos filhos, filhos de todos nós, que estão lá. Nós não podemos fechar os nossos olhos e apenas descansar. Há muito tempo atrás, eu vi num folheto, nunca mais esqueci, eu era uma adolescente. E nesse folheto contava-se uma história fictícia de pessoas que estavam com diademas de flores. Estavam sentados numa grama, era um gramado de um jardim, e eles colocavam flores assim nos diademas. E eles colocavam e arrumavam flores e colocavam esses diademas nas cabeças das pessoas. E um ajeitava as flores do outro e ficavam naquilo ali. E do lado, algumas pessoas começavam a andar e lá na frente tinha um abismo. E as pessoas caíam. Enquanto esses andavam e caíam, esses faziam flores. E eu sinto que muitas vezes nós, como igreja, somos assim. Fazemos flores. Estamos aqui falando de Deus para você que já conhece a Deus. Enquanto do nosso lado, aqui na 14, os nossos filhos estão lá. Muitos de nós. E isso,
o crescimento, que eu fiquei absurdamente pasma, do carnaval em São Paulo, que cresceu absurdamente, declara a falência da igreja como uma igreja que interfere na sociedade, que muda a cultura, que muda os costumes. Isso é muito triste. Vamos ficar em pé, nós vamos orar pelo Brasil, pelos nossos jovens. E vou dizer para vocês que são pais, nós temos falado sobre o Drops, sobre o discipulado, e eu sei que praticamente ninguém está fazendo. Nós estamos malhando em ferro frio. Quanto mais vocês forem incisivos com seus filhos, todos os dias fazendo culto doméstico, e eles tendo o seu tempo a sós com Deus, quanto mais vocês fizerem, menos possibilidade haverá deles se afastarem de Deus. Não pensem que porque vocês estão trazendo aqui na igreja, vocês estão fazendo um bom trabalho. Não. Existe uma frase que todos os crentes de algum tempo já conhecem, que as crianças crescem na igreja e na adolescência vão para o mundo. E aí depois que eles têm um monte de experiências sexuais, com drogas e tudo mais, aí eles vêm tudo cheio de caqueira na cabeça. Sim, Deus perdoa, Deus salva, mas as experiências negativas, elas ficam impressas na mente para o resto da vida. Você ama o seu filho? Quer ter uma experiência dessa, de um filho chegar para você e falar assim, olha, eu não quero mais Deus, eu já faço isso. Gostaria? Faça tudo. É difícil. Eu sou mãe, sou avó agora, eu sei que o dia a dia é difícil. Pague esse preço. Nós não queremos ver ninguém sofrendo. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante do Senhor com essa triste realidade. Os jovens lá no carnaval, e nós fechados aqui, falando do Senhor para nós mesmos. Perdão, Senhor. Eu me sinto muito mal. Eu, Vasti, a minha responsabilidade com isso. Me sinto mal de ver que eu não tenho uma vida que impacta, que não faz diferença suficiente na vida dessas crianças pré-adolescentes que passam por nós. O que nós estamos fazendo é ineficiente, é ineficaz. E isso, Pai, quando nós vemos esses resultados, fica patente, ó Deus, que nós precisamos mudar. Pai, abre os nossos olhos, nos mostra o que precisamos mudar para que isso não venha mais acontecer. Pai, só o Teu Espírito Santo pode falar com os pais da nossa igreja. Falar todos os domingos aqui sobre Drops, sobre o que a gente precisa fazer, não é eficaz. Só o Teu Espírito Santo, que é aquele que abre os olhos do pecador, para ele compreender que ele precisa de Jesus, só o Espírito Santo pode fazer isso. Que o Senhor possa, Deus, falar aos pais que ainda têm tempo de recuperar os filhos, deles terem uma ação diária, de ensinar a palavra, de mostrar que além da autoridade do professor, do pai, existe a autoridade de Deus, a autoridade máxima. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia das nossas crianças, dos nossos pré-adolescentes, adolescentes e jovens. Ó Deus, nós queremos uma igreja santa, precisamos do Senhor para que o Senhor nos ensine e nos ajude a sermos assim. Agora que vamos subir, pedimos a Tua bênção sobre cada criança, sobre cada pré-adolescente, sobre cada facilitador. Ajuda-nos, Senhor, com a ação do Teu Espírito Santo, entregar a Tua mensagem e que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber nossas crianças aqui, pré-adolescentes, com a tia Tati. Glória a Deus, vamos aplaudir o nosso grande Mini, meu querido. Olha aí, coisa linda, maravilhosa. Os melhores facilitadores da face da terra. As meninas e os meninos mais lindos da face da terra estão aqui, irmão, nessa igreja maravilhosa. Glória a Deus. Que haja céu na terra lá no Mini, hoje à tarde, lá, pastor Aldezir, em nome de Jesus. Amém. Você está na bênção, meu queridão? Quem está na bênção aí? Quem está na bênção? Teu nome está escrito no livro da vida, sem merecimento algum. Louvado seja o nome do Senhor por Jesus Cristo ter morrido lá na cruz do Calvário por nós. Queridos, algumas ênfases muito importantes. Hoje
é o último dia para você pegar o seu formulário de indicações para as nossas eleições que vão acontecer agora no final de semana que vem. Então nós temos hoje até as 21 horas para você pegar seu formulário, preencher. Queridos, isso é muito importante, a sua participação. Você está preenchendo, indicando nomes. Talvez você não saiba o nome para todas as funções, todos os cargos, mas aquelas pessoas que Deus tem colocado no seu coração, pegue ali, por favor. Não vá embora antes de você passar ali no balcão dos ministérios, ali pegar o seu formulário e preencher, colocar alguns nomes. Você vai participar e você vai orar. E que domingo que vem o Senhor esteja abençoando poderosamente a nossa igreja na eleição, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, não podemos deixar de falar o que vai acontecer aqui em nossa igreja de 20 a 21 de março, irmão. 20 a 21 de março. O que vai acontecer na nossa igreja? Multiplique Centro-Oeste, irmãos. Céu na terra. Nós acreditamos que Deus vai fazer um mover sobrenatural nesses dias. Deixa eu contar um negócio para vocês. Só para vocês aqui do culto às 17 horas, irmãos. Você não está entendendo. Quem estará aqui conosco é uma das maiores referências de liderança de pequenos grupos do mundo. O pastor Joel Kominski, ele tem entrada, penetração em praticamente todas as denominações mundiais que trabalham com pequenos grupos. Queridos, não perca essa oportunidade. Eu já tive algumas vezes ouvindo o pastor Joel Kominski. Ele é uma grande bênção, não fique de fora. Nós temos 2 pastores aqui do Brasil também, pastor Valmir Andrade, da Segunda Igreja Batista de Palmas, uma das maiores igrejas batistas na visão da igreja multiplicadora, uma igreja da tenda, uma igreja animada. Eles estão avançando, ganhando Tocantins, ganhando Palmas para o Senhor Jesus. E o pastor Anacleto, um pastor que pegou uma igreja lá no sertão da Bahia, uma igreja bem pequenininha, uma cidade bem pequenininha, e que está com uma das maiores igrejas na visão da igreja multiplicadora no estado da Bahia. Coisas tremendas que Deus tem feito no nosso Brasil, um grande avivamento. Por isso anota aí na sua agenda, prepare o seu coração, não fique de fora. Agora deixa eu falar um negócio para você, muito importante, irmãos. As vagas são limitadas. Até às 16 horas eu consultei, entrei no site da igreja, havia mais de 400 inscritos. Preste bem atenção, o evento vai começar daqui quase um mês, e nós já temos mais de 400 inscritos. Então, as vagas estão se esgotando rapidamente, principalmente vagas para pais que vão trazer seus filhos para o Mini. Se você vai trazer seu filho para o Mini, as vagas, irmãos, estão se esgotando para o Mini. Talvez você vai poder até achar a vaga, mas talvez não vai ter vaga para a sua criança. Então, você, como um pai responsável, vai fazer a sua inscrição, vai fazer a inscrição dos seus filhos. A inscrição para todos os membros e congregados da Primeira Igreja Batista é um preço promocional, é apenas R$15, e crianças até 11 anos é cortesia, é de graça. Então, meu querido, não perca essa oportunidade, faça a sua inscrição. Nós queremos, o ano passado veio aqui o pastor Dave Early, foi poderosamente usado, e esse ano vai ser o pastor Joel Kominski, Valmir Andrade e o Anacleto. Temos certeza que Deus vai fazer algo poderoso, sobrenatural, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Agora, um momento muito importante no nosso culto, porque o culto é o momento dos nossos convidados, o momento dos nossos visitantes. Nós sabemos que estamos em feriado, muita gente viajando, muita gente que viaja fora de Campo Grande, e pessoas que talvez venham para Campo Grande também. Se você é o nosso convidado, está vindo aqui para Campo Grande, passeando aqui por Campo Grande, visitando-nos pela primeira, segunda, terceira vez, nós queremos dar um abraço em você, nós queremos te reconhecer, te cumprimentar pelo nome. Você que é o nosso convidado, o nosso visitante, fique em pé só um pouquinho, nós queremos dar um grande abraço, queremos celebrar o Senhor pela sua vida. Por gentileza, uma salva de palmas para esse casal. Olha, aqui também nós temos, olha ali nós também temos aí, queridos, aqui nessa fileira, olha aqui nessa fileira também, lá atrás nós temos convidados aqui também. Olha, aqui nós temos aqui também convidados. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus, é uma honra recebê-los aqui. Se vocês não têm ainda uma igreja evangélica, nós queremos ser a sua casa, queremos ser a sua igreja, mas se você já tem uma igreja evangélica, mande um grande abraço lá para o seu pastor. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Que honra recebê-los aqui nessa tarde. E quem veio aqui para fazer festa para o batismo, vamos celebrar o Senhor. Vamos ficar em pé, quem vai apoiar o batismo aí do Emanuel Neto? Vamos chamar o nosso pastorzão, pastor Aliomar, uma salva de palmas para ele. Olha aí, pastorzão Aliomar, o batizador. Olha aí, meu pastorzão, está bronzeado, hein, meu pastor?
Tá bronzeado, hein? E com muita alegria nós queremos chamar o nosso querido irmão Emanuel Neto, acompanhado do seu discipulador, seu líder, o Vinícius. Quem veio acompanhar o batismo do Emanuel, vamos fazer festa! Olha aí, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o PGM número 19. Olha lá, Emanuel, fizeram uma faixa para você. Manuel Neto, Deus conosco, hein? Olha lá, Manuel. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Gálatas 3, 26 e 27. É uma festa aí do PGM número 19. Glória a Deus! Vamos ouvir o testemunho do Manuel. No ano de 2016, tive uma doença séria no umbigo, nunca era curada, passei por vários médicos e nenhum resolvia o problema. Mas essa doença não incomodava tanto como a depressão. Essa sim machucava. Eu tinha medo até do amanhã. Parecia que eu não existia, que eu não tinha futuro. Mas mesmo assim, no meu coração, ainda tinha uma esperança de que isso iria passar. E em abril de 2018, eu passei muito mal. Fui internado, parecia que seria o fim. Mas antes de ir para o hospital, eu falei com Jesus e disse: eu não sei se hoje é o meu fim, mas por favor, tenha misericórdia. Não precisa fazer a minha vontade, mas faça a sua. E ele me respondeu. E na mesma hora, eu vi uma Bíblia no meu quarto, em cima da estante. Então abri em Provérbios 16, versículo 1, que diz: o homem faz seus projetos, mas a resposta vem do Senhor. Quando cheguei no hospital, ainda tive que ficar entubado porque quase infartei. Minha pressão foi para 22 e os meus batimentos a 200. Mas graças a Deus, Jesus me salvou mais uma vez. Naquele momento eu não entendi nada, mas ali eu tive a resposta que eu pedi a Jesus. Ele me deu mais uma chance. Então em 2019, depois de várias tentativas, finalmente curou o problema que eu tinha no umbigo. Mas ainda faltava a resposta sobre a outra doença, a minha depressão, que não estava curada e que machucava a alma. Eu peguei a Bíblia e abri em Miqueias, capítulo 7, versículo 7, que diz: eu, porém, confiarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. No final do dia, quando cheguei em casa, fui trocar de roupa e vi que tinha uma roupa que eu nunca tinha usado. Era uma camisa que parecia um jaleco de médico. E na hora, lembrei de um dia que levei minha cachorra no veterinário. Aí então eu senti Jesus falando comigo. Lembra do veterinário que atendeu sua cachorra há alguns anos atrás? Então, você é ele daqui 5 anos. Aí eu falei, mas por onde eu começo? Então Jesus respondeu: comece pelos estudos, depois se forme e vire um médico veterinário. Você não queria a resposta? Então essa é a resposta. Seu futuro é ser um grande médico veterinário e realizar o sonho da sua mãe de ser um médico. Nesse dia eu entendi tudo, tive a resposta e aceitei a Jesus como o único salvador da minha vida. E hoje, quase 7 meses depois dessa decisão, eu voltei a estudar. Agora eu posso falar com todas as letras. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Amém. Uau! Louvado seja o nome do Senhor, Manuel! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Manuel, você confirma esse testemunho? Amém? Jesus Cristo é o teu Senhor. Com muita alegria, com muita honra, meu sonho, nosso sonho, sonho da igreja te batizar nessa tarde. Com muita alegria no cumprimento da grande comissão, nós, autorizados pela igreja, te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Uau! Glória a Deus, aplauda o Senhor, meu querido. Uau! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ó, anota aí na tua agenda, se você não é batizado ainda, meu irmão, 2020 é o ano do seu batismo, em nome de Jesus. Você vai estar lá ainda, queridão. O Espírito Santo está trabalhando na sua vida, você vai fazer as aulas de batismo e você vai estar lá em nome de Jesus. E você que já é batizado, queridão, você vai ficar com a mão enrugada nesse ano 2020, de tantas vezes que você vai entrar ali naquele batistério levando vidas para o Senhor Jesus. E nós queremos profetizar que nós vamos ver muitos surdos, muitos surdos sendo alcançados e batizados
batizados, e vocês vão alcançar muitos outros surdos para o Senhor Jesus, e vocês vão lá com o Valdir lá batizar muitos surdos em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, em nome de Jesus. Agora fique ligado, nós vamos ver um vídeo sensacional, um vídeo missionário da nossa capelania escolar. A Associação Centro das Igrejas Batistas, em parceria com a Convenção Batista e também esta amada igreja. Nós trabalhamos com os alunos da educação infantil, do ensino fundamental e o ensino médio. Também alcança os professores, os profissionais da educação e também seus familiares. Através deste projeto, nós temos a oportunidade de levar conhecimento, reflexão, a aproximação dos aflitos, levando uma mensagem de amor, de esperança, revivando a fé e revivando os sonhos de toda essa comunidade escolar. Através desse projeto, tem alcançado milhares de pessoas nessa comunidade escolar, seja da família, seja do profissional da educação e também dos alunos. Alunos como de uma jovem de 19 anos, onde chegou para nós e disse: olha, eu não tenho mais expectativa, mais vida, mais sonhos no meu coração. Eu não tenho mais sentimento dentro do meu coração. E ela chegou a relatar para nós, com lágrimas nos seus olhos, dizendo que gostaria de fazer uma carteirinha de prostituta, porque ela não tinha mais esperança, não tinha mais sentido a vida dela e ela queria, na verdade, se entregar nesta vida. E conversando com ela, depois de um longo tempo de discipulado, um longo tempo de conversa, de ouvi-la, nós louvamos a Deus que o sonho foi resgatado, a esperança foi reavivada, a fé também fortalecida no seu coração. Hoje descobrimos que o coração dela tinha um sonho de ser jornalista. E hoje ela já está no segundo semestre de jornalismo. Então, louvo a Deus por pessoas iguais a essa, louvo a Deus por jovens iguais a essa. Quantos desses jovens estão dentro das nossas escolas? Quantas crianças que já perderam o sentido da vida e que estão esperando que possamos levar essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança, de reavivar a fé e os sonhos de cada um deles que estão ali. O maior desafio que nós temos hoje é de termos um capelão escolar voluntário em cada uma das escolas aqui da nossa cidade. Nós temos aqui em Campo Grande quase 500 escolas. Então, nosso maior desafio é de termos pessoas preparadas, pessoas aptas para levar essa mensagem num contexto, numa adaptação contextual diante dessa realidade. Nós precisamos de levantar jovens, igreja, no mesmo foco para levar essa mensagem de amor, essa mensagem de esperança. E eu agradeço de todo o meu coração a esta amada igreja que abraçou esse projeto. Agradeço também aos pequenos grupos multiplicadores pelas orações, pelo apoio. Agradeço também ao MF, Oferta Missionária de Fé. Todos estão envolvidos para levar essa mensagem a milhares de jovens, a milhares de famílias que estão carentes e estão clamando por ouvir o amor de Deus. Deus abençoe a sua vida. Irmão, talvez você não saiba, esse projeto de capelania foi tão abençoado por Deus, mas tão abençoado por Deus, acho que poucas pessoas sabem disso aqui na igreja. Agora a Márcia, essa nossa missionária, ela foi convidada para levar esse projeto para o Brasil inteiro. Ela agora é uma missionária da Junta de Missões Nacionais. Ela está levando aquilo que está acontecendo em Campo Grande. O Brasil inteiro está sendo capacitado na capelania escolar. Aplauda o Senhor, meu querido. Louvado seja o nome do Senhor. Que bênção, irmão. Aquilo que Deus está fazendo aqui em Campo Grande, nas escolas, Deus está fazendo agora no Brasil inteiro. Ela tem viajado, já é missionária, já foi ordenada pela Junta de Missões Nacionais. Nossa missionária tem impactado o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. E quem sabe os capelães escolares estão aqui nesse culto, no culto das 17, do sábado Deus vai levantar, no culto das 8, culto das 10.
pessoas que vão trabalhar nas escolas em nome de Jesus. Lá no Seminário Batista nós temos o curso de formação de capelão. Querido, não perca essa oportunidade. Deus pode te usar. Talvez você assistindo esse vídeo, você pode estar sendo chamado nessa tarde para ser um instrumento poderoso numa escola em nome de Jesus, amém? E quando você investe no seu dízimo, na sua oferta missionária de fé, você está investindo no maior projeto que esse mundo já viu. Você está investindo aqui no projeto Capelania, no projeto Nova. Você está investindo no projeto Nova Criatura. Você está investindo em missionários que atuam em Campo Grande. Hoje de manhã cedo, eu e a Tânia fomos lá na nossa missão, na nossa igreja filha lá no Jardim Los Angeles, e tantas outras igrejas espalhadas que você está investindo. Você está investindo no maior projeto que o mundo já viu, o maior projeto que resgata pessoas do império das trevas e leva para o reino da luz. Por isso, meu querido, esse é o maior investimento. Não é na bolsa de valores, não é nos fundos imobiliários. O maior investimento que você pode fazer é no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos agora. Você que vai trazer seu dízimo, vai trazer sua oferta, traga com alegria, meu querido, traga com alegria, dizendo: Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem me sustentado. O seu dízimo, a sua oferta vai fazer toda a diferença. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse projeto Capelania. Louvado seja o nome do Senhor, pela Márcia e toda essa equipe, ó Deus, que entraram nas escolas, estão fazendo um trabalho maravilhoso, não só agora aqui em Campo Grande, mas o Brasil está sendo alcançado. Nós te louvamos pelos outros projetos, projeto Nova Criatura, projeto ID, Deus, os missionários em Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, do Brasil, no mundo. Pai, muito obrigado por essa igreja, porque está no nosso DNA uma igreja missionária, e nós queremos agora devolver, papai, o nosso dízimo, a nossa oferta missionária de fé, e que todos os recursos colocados aqui, papai, sejam multiplicados para a glória do teu nome. E nós oramos pelos meus irmãos que estão, ó Deus, expressando a gratidão e a fidelidade na devolução dos dízimos e das ofertas. Pai, abre as janelas do céu sobre a vida deles, supre toda a necessidade em glória, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos adorar o Senhor agora, meu querido. Traga o seu dízimo, traga a sua oferta em nome de Jesus.
Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor. E se Deus quer, para Ele tudo é possível. Amém. Ele é poderoso. ao Senhor. Você entendeu o que você acabou de cantar? Você está dizendo: o nosso Deus, o meu Deus é poderoso. Isso tem que ser uma verdade. Eu não posso só cantar essa música sem realmente crer que o meu Deus é poderoso. É poderoso para curar, é poderoso para trazer uma nova direção. Ele é poderoso para fazer restaurações na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua cidade. Deus conhece você. Ele conhece você e Ele te trouxe aqui. E eu queria que você começasse agora a falar: Senhor,
Eu não sei como eu cheguei aqui. Se eu vim porque eu estou acostumada todo domingo, se eu vim porque já é um hábito, ou porque eu estou muito triste, não importa. Você fala: Senhor, eu quero estar aqui para prestar culto ao Senhor, a esse Deus que é poderoso, que pode mudar a minha vida, a minha história. Coloca o seu coração diante desse Deus poderoso e começa a adorá-lo, a falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fecha os seus olhos. Esse Deus poderoso está aqui nessa tarde e Ele está dizendo: eu trouxe você aqui, o que você deseja de mim, o que você quer comigo. Igreja, você é a igreja do Senhor, e o Senhor está dizendo para você: o que você precisa de mim. Qual é o desejo do teu coração? Do que eu posso fazer por você? Esse Deus poderoso está aqui. Papai, nós rendemos toda graça, toda adoração, todo o nosso coração. Pai, o Senhor sabe como cada um entrou aqui, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades, quais são os anseios do coração de cada um, quais são as preocupações do coração de cada um. Mas quando nós entramos aqui, papai, às vezes estão distraídos, ó Deus, com a música, com a letra da música, com as coisas que estão acontecendo aqui. Mas nós queremos, ó Pai, dizer que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor. Queremos, ó Deus, que a nossa vida seja um culto ao Senhor de adoração. Por isso, papai, em nome de Jesus, tudo que traz, ó Pai, culpa, ansiedade, que traz um peso sobre nós, nós queremos deixar diante do Senhor para dizer: precisamos de Ti, queremos ouvir a Tua voz, queremos a Tua direção, queremos sentir o Teu toque, o Teu mover sobre nós. Espírito Santo de Deus, tem liberdade em nosso meio, mas nós não queremos sair daqui em mais um culto, mais um dia, ó Pai, sem sentir a Tua direção, sem ouvir o Teu falar e sem Te obedecer. Por isso, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, vá além de nós, Deus poderoso, e alcança, Pai, a necessidade e o coração da Tua igreja. Nós oramos, papai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Aplauda o seu Deus, o nosso Deus. Aleluia! Obrigada, ministros lindos. Deus abençoe vocês. Obrigado a todos que estão envolvidos para nos ajudar a fazer esse culto ao Senhor. O problema é que a gente canta e sobe e está sem voz, né? Que bênção estar aqui com vocês essa tarde, compartilhando o que eu mais gosto de fazer, que é a palavra de Deus. Confesso que sempre para mim é bastante temeroso, porque a palavra de Deus é algo tão profundo, tão desafiador, e tudo o que a gente precisa nessa vida. Então, anunciar a palavra de Deus, precisamos do temor, o cuidado de Deus, e por isso eu peço sempre que o Senhor vai além de nós, amém? Esse ano passado, no meu aniversário em setembro, eu ganhei um devocional de presente de um casal de amigos, coordenadores bem próximos nossos. E eu fiquei doida para começar a ler o devocional em setembro, né? Eu falei, não, vou abrir pelo menos o dia do meu aniversário para saber já o que está escrito. E na hora que eu fui abrir, eu senti muito o Espírito Santo me conduzindo a esperar. E eu coloquei aquele devocional e ficava olhando para ele com uma vontade de abrir. Mas eu estava fazendo outras leituras e falei, não, eu vou ter que esperar. E na virada do ano, com um momento muito forte com Deus, de grandes coisas que eu queria com Deus, e eu falei, Deus, eu quero que seja um ano onde a minha busca principal seja ouvir a Tua voz.
E como é ouvir a tua voz, sem que a gente tenha dúvida nenhuma, ou que a gente não tenha participação nenhuma, ou dos nossos sentimentos, ou das nossas emoções, mas eu quero ouvir a tua voz. E eu comecei a buscar isso em Deus, e logo na virada do ano eu falei, Senhor, para mim nunca adiantou aquele negocinho, sabe? Quando eu me converti e as pessoas falavam assim, você vai ouvir Deus falar. E aí, não sei quem já passou por isso, falava assim, mas como que Deus fala? Como que você sabe que é Deus falando? E aí eu lembro que algumas pessoas falavam, na hora que você estiver orando, pega a sua Bíblia, abre, Deus vai falar com você. E eu lembro que toda vez que eu fazia isso, gente, nunca deu certo. Sempre caía uma coisa nada a ver, que eu não entendia. Mas com o tempo, nós vamos criando maturidade, entendendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, e a gente começa a entender a forma como Deus fala. E para mim, muito claro, que Deus fala conosco enquanto nós abrimos a palavra de Deus. E a voz dele vem de forma clara, através do Espírito Santo, que nos conduz a uma intimidade com o Senhor. E eu entendi que Deus queria que eu passasse mais tempo lendo a palavra de Deus, entendendo o que Ele queria para mim dentro da palavra de Deus. E aí, na hora de pegar o meu devocional, e quando eu peguei, o meu devocional era sobre ouvir a voz de Deus durante esses dias do ano. E ali Deus começou um processo muito gostoso comigo. Algumas pessoas estão me acompanhando na leitura da Bíblia, nos nossos planos de leitura e de oração, mas Deus falou comigo, você quer ouvir a minha voz? Você quer obedecer a minha voz? Então vai ter uma caminhada comigo. E assim tem sido essa caminhada com Deus. Não é fácil, é desafiador, mas tem sido os melhores momentos com Deus. E essa palavra veio num momento desse, onde eu falava, Senhor, o que tem acontecido? De voltarmos para a Tua Palavra, entendermos a Tua Palavra, termos tempo com a Tua Palavra, diante de um dia que está cada dia mais corrido, mais difícil, mais atarefado e mais desafiador, para um povo que se diz o povo de Deus. E aí, eu senti muito Deus falando comigo sobre compartilhar isso com a igreja do Senhor. E como a Vasti falou, de carnaval, de tudo isso, eu creio sim que a gente se move em oração como um povo de Deus, mas também passamos muitas coisas para nos prepararmos para a igreja daqui, de dentro para fora, entender os propósitos de Deus. Mas precisamos primeiro tomarmos essa posição de nos prepararmos diante da palavra de Deus sobre tudo que tem sido feito, não só o carnaval, mas na nossa vida dentro de casa, mas na nossa vida dentro da igreja, mas na nossa comunhão como corpo de Cristo, aonde nós trabalhamos, aonde nós estudamos, tudo tem a ver com Ele. E aí, o tema da virada do ano vem e encaixa tudo. Qual é o tema que nós vamos vivenciar esse ano? A minha família sob nova direção. E quando eu comecei a orar por isso, e a gente vinha orando por um tempo mesmo, de um avivamento dentro das famílias, dos lares, eu falei, para estarmos sob a nova direção, e a nova direção de quem? Do Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, que é imutável, inegociável, nós precisamos entender primeiro sobre a direção de quem nós estamos. Será que nós estamos compreendendo? Porque quando a gente fala sobre nova direção, eu preciso primeiro entender sobre a direção de quem eu estou. E quando o Senhor me levou para essa palavra que está lá em 1 João, capítulo 4, quem quiser acessar o seu celular ou abrir a sua Bíblia, mas nós vamos ler também no telão. Ele me levou para essa palavra, sob a direção
de quem você está. Porque quando falamos de uma nova direção, primeiro eu preciso saber se eu estou na direção correta ou não. E esse texto que nós vamos compartilhar, que está no livro de João, é uma carta. Ela é uma carta, como muitas, né, do Novo Testamento, que alertava a igreja contra os falsos ensinamentos. Olha que coisa linda. Uma carta onde João, que é considerado o apóstolo do quê, gente? O apóstolo do amor, né? Ele era doce. Quando a gente lê as cartas dele, a gente sempre encontra ele falando filhinhos, amados. Ele sempre com muito amor, envolvendo a igreja para acordar para algumas coisas. E olha que legal, ali, naquele tempo, naquela época onde eles estavam, ali em Éfeso, o João estava falando assim, olha, estava escrevendo essa carta, alertando o povo sobre os falsos ensinamentos que estavam acontecendo ao redor da igreja. E essa raiz, essas heresias que estavam sendo compartilhadas, estavam chegando dentro da igreja. Sabe por quê? Porque muitos daqueles que se levantavam como falsos profetas e anunciavam a palavra de Deus de forma errada, um dia estiveram dentro da igreja. Olha como isso era tão claro e tão atual. João, ele usa nessa carta para descrever Deus, para escrever aquelas igrejas, Deus trazendo uma exortação sobre a igreja, sobre a direção de quem eles estavam, o que eles estavam ouvindo e o que eles estavam fazendo com aquilo. Como nós estamos vivendo? Sob a direção de quem? Vamos ler o texto. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa Jesus Cristo, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Filhinhos, olha o amor de João para aqueles que ele escreve. Vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não ouve, não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Olha que coisa linda. A gente acabou de ler um texto que ele estava aqui alertando a igreja sobre falsos profetas. E ele está falando, olha, eles vêm do mundo, mas vocês não. Vocês têm o espírito da verdade e precisam lembrar da verdade. Ele está fazendo claramente algumas estratégias dentro da carta. Ele fala, olha, examinar a quem vocês têm dado ouvido, quem tem vos falado e quem vocês têm ouvido, e o que vocês têm seguido, e se realmente isso é a verdade da palavra de Deus, se isso procede do Espírito da verdade. E qual é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo que já habita em vocês. Então ele traz um alerta para a igreja dizendo, olha, quem vocês têm ouvido?
Vocês estão sob a direção de quem? O que dirige a vida de vocês? O que dirige a sua vida? Onde você está, dentro da sua casa, no seu trabalho, ou na sua faculdade, ou na escola? Quem dirige as suas escolhas, a sua vida? Não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que o Espírito vem de Deus. Pois há muitos falsos profetas no mundo. Assim sabemos que eles têm o Espírito de Deus, quando eles confessam que Jesus Cristo é Deus, quando eles confessam que Jesus Cristo é o Senhor e veio em carne, morreu e ressuscitou. Essa é a verdade que nós cremos. Agora, o espírito do anticristo, ele não confessa que Jesus veio em carne. Nós precisamos tomar muito cuidado de não confundir a fé cristã com a credulidade. Presta bem atenção. Não confundir a fé cristã com a credulidade. Sabe por quê? Tudo depende, a fé verdadeira pelo qual nós vivemos, examina primeiro o objeto antes de depositar a confiança nele. Eu estou colocando a minha confiança onde? Eu tenho fé em quê? Será que eu tenho depositado a minha fé no meu esforço, no meu trabalho, naquilo que eu posso fazer? Eu tenho depositado a minha fé no dinheiro? Eu tenho depositado a minha fé no quê? Depende do objeto da fé. O que você tem depositado? Assim, João está dizendo aos seus leitores: experimentem, provem, testem realmente se aquilo que vocês têm escutado, aquilo que vocês têm seguido, provém mesmo de Deus. Nós precisamos entender que por trás de todo pregador, por trás de qualquer um que fala, que anuncia alguma coisa, existe um espírito que fala, ou é o espírito da verdade, ou é o espírito do erro, o espírito da mentira. E como nós vamos entender quem nos fala? Examinem, provem, busquem. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas têm escutado de tudo, têm deixado de vir à igreja para escutar vários homens ou mulheres que estão pregando pelas redes sociais e não estão tirando prova se aquilo realmente procede ou vem da parte de Deus. E muitos tornam esses seus deuses e seguidores desses deuses. E João estava falando, olha, cuidado. Porque esses falsos profetas estão ao derredor da igreja e muitos deles já sentaram ali com vocês. E é tão gostoso da gente perceber como a gente às vezes lê a palavra de Deus e não interpreta direito a palavra de Deus, que o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito gostosa. E eu acordei de manhã, estava lendo a palavra tal, e as crianças acordam e já vêm tomar o café. E eu tenho falado para eles, já pega a Bíblia de vocês e vocês vão ler alguma coisa. E o José, ele falou, mamãe, o que eu leio? Me dá uma dica. Eu falei, filho, lê Provérbios. Tem um para cada dia do mês. A Ana chegou e falou, eu vou ler Jó. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, Jó, filha, lê Provérbios. Não, eu vou ler Jó. Tá bom. E ela começou a ler Jó. E o José, Provérbios. Aí um dia ela desceu primeiro, pegou a Bíblia dela, estava fazendo lá. Quando o José desceu, ela falou assim, Jó, você não sabe o que eu li hoje? Jó era um homem muito temente a Deus. Ele acordava de madrugada, ele orava e oferecia sucrilhos a Deus. E aí ele, Ana, ele não oferecia sucrilhos a Deus. Oferecia, eu li. Não, Ana, sucrilhos. Como que ele ia oferecer sucrilhos? E eu só ouvindo, né? Vamos ver onde isso vai dar. Aí ela falou, eu li, José. Aí ele falou, então pega lá a sua Bíblia. Aí ela pegou a Bíblia, começou a ler.
E aí ela falou, e ele orava e oferecia, aí ele olhou, sacrifícios, Ana. Não é sucrilhos, é sacrifícios. Ai, tá bom, eu entendi, sucrilhos. E aí eu deixei os dois lá se resolvendo. Assim a gente. Às vezes a gente pega um simples versículo, coloca ele totalmente fora do contexto, para o pretexto daquilo que a gente quer viver no dia de hoje. E muitas vezes a gente tem escutado pessoas, pregadores, que usam a palavra de Deus de forma totalmente fora do contexto, para o seu próprio pretexto, para vender aquilo que ele quer. E sabe o que acontece? O que João está falando. Muitos estão sendo enganados e estão indo para lá e para cá, sem saber realmente no que eles acreditam, porque não sabem a palavra de Deus. É uma época onde a pregação pela internet tomou conta. E eu quero deixar bem claro, eu não tenho nada contra a pregação na internet. Eu acho uma bênção, porque eu acho que temos que ter influenciadores sim para anunciar a palavra de Deus. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado quem nós estamos ouvindo. Quem é a pessoa que nos fala? Será que o que ela fala é a verdade absoluta? Eu recebi a ligação de uma mensagem falando, pastora, você conhece esse cara? E mandou o vídeo. É que tem um pessoal da nossa rede que está curtindo muito esse cara, seguindo, e algumas pessoas já estão fazendo até os desafios que ele faz. Ele se diz cristão, ele usa a Bíblia em alguns momentos, tal. Aí eu falei, ele me mandou 4 vídeos. Tirei um tempo para assistir. E eu fiquei horrorizada, porque ele já tem muitos mil seguidores, e ele usa totalmente a palavra de Deus fora do contexto. E de uma forma onde ele coloca o peso total de ser alguém, de ter sucesso, de conquistar as coisas sobre você. Você é responsável pelo que você tem, você é responsável pelo que você faz. Se você é um fracassado é porque você não se posicionou, porque Deus não fez você para ter uma mente de fracassado, porque você é isso, porque você... Ele tirou totalmente o que a palavra de Deus nos diz, que quando nós estamos fracos é que o Senhor nos faz fortes, para não buscar as coisas deste mundo, mas as coisas do reino de Deus. E conforme você vai vendo, é um evangelho tão errôneo, usado para o seu próprio pretexto. E aí eu comecei a ouvir outro, e aí eu fiquei abismada de ver quantas pessoas estavam ali. Aí sabe o que eu fui ver? Eu falei, mas quem está ouvindo esse cara? Sabe por quê? Eu preciso saber quem está ouvindo esse cara. Quem que dá ouvidos? Porque a nossa vida, ela tem que testemunhar aquilo que Cristo faz em nós. E aí o que eu fiz? Eu tive que mandar um recadinho sim, para toda a galera da rede, para falar, gente, o que é isso? É tão difícil combinar de todo mundo acordar às 5 horas da manhã e vai acordar 5 horas para fazer um desafio de alguém que nem está falando a verdade da palavra de Deus. E eu falei, Deus, o Senhor traga mesmo de forma clara. Não passou uma semana, me mandaram um vídeo editado dele, onde ele falava com outro cara que a Bíblia era um livro errante, escrito por homens que são falhos. A Bíblia era muito importante, porque ela tem princípios e valores ótimos, mas ela é errante. Você tem que saber que parte é boa e que parte não é. Misericórdia, a Bíblia é a palavra de Deus, os valores de Deus não mudam, são inegociáveis. E o que está escrito aqui é a palavra de Deus. Tudo o que tinha que ser dito, meu irmão, está na palavra de Deus. Tudo o que tinha que ser dito está na palavra de Deus. Agora, se nós usamos a palavra de Deus fora do contexto,
para agradar aquilo que eu preciso ouvir, eu preciso entender o que é ouvir a voz de Deus e saber se realmente eu estou na direção dele. E eu vou te falar, o meu maior medo, o meu maior anseio, assim, falar, Deus, eu quero ouvir a tua voz e ser natural para mim, para que eu não tenha dúvida de fazer a coisa certa. Porque quando a gente olha para a palavra de Deus, muitos homens e mulheres de Deus que ouviam de forma clara e audível a voz de Deus, o Senhor falava com eles, Deus falava com eles, não vá por aqui, vá por ali. E muitos escolhiam ir por aqui. Falava, Senhor, não é fácil. A gente precisa totalmente ouvir a tua voz e ter um coração obediente. E eu não estou falando isso só porque eu estou aqui falando, vou ler a palavra de Deus. Tudo que for falado aqui, leia a palavra de Deus. Examine a palavra de Deus. Pergunte. Tenha vontade de saber realmente aquilo que dirige a sua vida. Todo espírito mau reconhece a divindade de Jesus durante seu ministério, mas embora o conheçam, não confessam. Nós precisamos entender que a doutrina cristã fundamental, ela nunca vai negar a divindade de Cristo, que Ele morreu na cruz e que Ele ressuscitou. E essa verdade de amor precisa ser real para o nosso coração, para entendermos quem é Ele, quem é você e aquilo que Ele tem para a tua casa e para a sua vida. Sob nova direção, não é a gente chegar aqui na igreja e o pastor dizer isso e nós vamos fazer isso sem você ter certeza e convicção que aquilo vem da parte de Deus. Examine a palavra de Deus, ore, busque a palavra de Deus para ouvir a voz dEle. Mas aí ele também diz, João também diz assim, olha, não é só examinar quem ouve, quem está ouvindo e sob a direção que você está indo, mas você também precisa examinar a si mesmo. Aí ele volta o holofote para quem está ouvindo aquela palavra e aquela carta. E ele diz, filhinhos, vocês, prestem atenção, filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas, pois o Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está no mundo. Gente, será que eu tenho ideia que esse Deus poderoso que eu cantei aqui está dentro de mim? Que quando Jesus subiu ao céu, ele disse, olha, eu vou, mas vocês não estarão sozinhos. Eis que o Espírito Santo de Deus estará com vocês todos os dias. Mas será que eu tenho me relacionado com o Espírito Santo que habita em mim ao ponto de falar realmente, ter espaço para Ele agir no meu falar, no meu ouvir, me mostrar realmente aquilo que me conduza pela palavra correta, a palavra de Deus? E aí João está dizendo, olha, eles pertencem a este mundo, portanto, falam do ponto de vista do mundo. E o mundo os ouve. Sabe por que tem muita gente seguindo falsos profetas? Porque estão no mundo. Aquele que já conhece a verdade de Deus vai saber quem seguir. Nós, aí ele volta, ele já se inclui. Ele falou vocês, eles, e agora ele se inclui. Nós, porém, pertencemos a Deus. E quem conhece a Deus nos ouve. Mas quem não conhece a Deus não nos ouve. Desse modo sabemos se alguém tem o espírito da verdade ou o espírito do erro. A nossa vida, aquilo que nós fazemos, aonde nós vamos, com quem nós falamos, da forma como nós falamos, diz que o Espírito Santo habita em nós. Será que as pessoas veem isso? Ele está falando, nós temos algo poderoso. E eu queria mostrar para vocês como é gostoso estudar a palavra de Deus. E no texto, no grego, quando a gente vai entender um pouco mais do que está querendo dizer esse vocês, esse eles, e quando João se inclui colocando no nós, são 3 versículos que começam com pronome. E ele fala, mas por que ele colocou assim? De forma tão clara. E olha só,
Vocês significa humes, referindo-se a quem estava lendo a carta. E hoje ele diz, a quem está ouvindo essa palavra. Aí ele fala, eles, autoi no grego, referindo-se aos falsos mestres, aos falsos profetas, aqueles que estão no mundo anunciando as coisas contra a palavra de Deus. E isso, gente, está cada vez mais forte. Sabe por quê? Porque agora tem leis que tentam aprovar qualquer coisa, qualquer tipo de família. Desenhos, músicas, a internet, a geração, toda essa geração, ela está vindo conectada ao que está sendo anunciado fora. E se aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra de Deus não se posicionarem para dizer a palavra de Deus é inegociável, pecado é pecado, mas Jesus odeia o pecado e ama o pecador, e anunciar com amor a salvação de Cristo, nós vamos começar a virar cristãos que começa a negociar os seus valores. Porque a gente não está buscando na palavra realmente o que é verdade. Porque se eu ouço o pastor tal, ele é o pastor da graça, ele é mais liberal. Porque ele entendeu de verdade a graça que é Jesus. E está uma brigaiada na internet de povo dizendo que é cristão, que conhece a Jesus, um xingando o outro, porque fala que aquilo não é graça e o outro está falando que é graça. Aí o outro que acha que é mais conservador e tudo isso é pecado, é pecado, é pecado, é pecado, e não pode, a igreja dele está ficando vazia, porque ele não consegue mais conectar com as pessoas que estão lá fora. E sabe o que é interessante? Eu e o Luiz tivemos a oportunidade em novembro do ano passado, a gente está num congresso de jovens pastores do Brasil todo. E nós ouvimos o pastor Elias Dantas, uma bênção, tem pregado no mundo todo. E ele falou, olha, a igreja no mundo precisa acordar. Muitas igrejas estão morrendo, porque a igreja não está aprendendo a se conectar com a próxima geração. E sabe o que ele falou? A próxima geração é uma geração muito diferente, sim, porque é uma geração totalmente tecnológica, menos comunicativa. É uma geração que conversa aqui, ó, pode estar do lado, está ali conectada. E que se a gente não começar a entender a próxima geração, nós vamos começar a perder os jovens e os adolescentes dentro da igreja. E eu quero dizer uma coisa para vocês, isso é tão sério, que ele começou a mostrar a geração X para a geração Y, Z, para ir mudando, era a cada 5 anos mudava 5 a 10 anos mudava uma geração. Hoje, da geração que já está mudando para a geração X, Y, Z, é a cada 2 anos muda uma geração. Os meus filhos, veio na lista de material deles, fone de ouvido. A minha filha Ana, o José tem 8 anos. Quando ele estava no primeiro ano, ele estudou o que era o computador. Ele estudou o que era o teclado, o monitor, como chamava aquela base pequenininha que ficava embaixo? CPU. Eu achei a minha caixinha de disquete da faculdade e fui mostrar para ele. Ele falou, mãe, o que é isso? Filho, era um disquete. Cara, foi difícil para ele entender, tipo assim... A minha filha Ana não estudou mais o que era um computador. 2 anos de diferença. Não tinha mais. Ela não sabe o que é um computador. Daqui a pouco eles não sabem o que é um laptop. E a gente precisa saber comunicar com a próxima geração. E a gente fala assim, olha como é verdade. A nova geração, ela consegue influenciar a antiga geração. No entanto, quantos que não têm os pais e os avós que têm Instagram e Facebook? Tem. Eles podem até postar uma foto sem a cabeça, com alguma coisa errada. Outro dia minha mãe falou, filha, o que é esse lance de TBT? Preciso saber. Eu vejo aí, perguntando. Agora, a geração antiga precisa aprender a conectar a geração mais nova. Agora eu vou dizer uma coisa. As redes sociais é sim um meio muito importante, mas a palavra de Deus ela é inegociável.
Se os pais não souberem o que pode assistir, quem eu posso seguir, é a palavra de Deus que tem que ser ensinada dentro de casa. É a palavra de Deus que pode ser colocada dentro de um celular e falado com as pessoas. Quantos falam, não, eu não quero baixar o aplicativo da Bíblia no meu celular, porque eu gosto da Bíblia de papel. Amém! Eu amo escrever em papel. Eu tenho caderninhos que eu escrevo, mas eu preciso passar para o computador. Eu faço duas coisas. Eu tenho a minha Bíblia de papel, mas às vezes ela é pesada e não dá para levar em todo lugar. Eu uso muito a minha Bíblia dentro do celular. Agora me fala assim, se todo mundo que fala que não gosta de ter a Bíblia no celular, carrega a sua Bíblia de papel para todo lugar. Carrega. Ela está amassadinha, com cheirinho de passar para frente assim, ó, e anotar tudo, escrever do ladinho. O que a gente está ouvindo? Como a gente tem se conectado a isso? Eu quero que vocês entendam que isso não é uma palavra que traz culpa, mas é uma palavra que João está dizendo, filhinhos, quem vocês estão ouvindo? O que está acontecendo dentro da tua casa? Vem porque você está sob a direção de quem? Quem tem influenciado a sua vida? Você quer resposta para a sua vida financeira? Não, mas agora é a onda. É a onda de saber investir. É a onda de saber... Olha, glória a Deus que está se levantando um movimento para ensinar a educação financeira. Mas não ache que você é responsável por tudo que você tem, porque a palavra de Deus diz que nós não podemos ter nada, que tudo vem de Deus. E que nada que nós juntarmos aqui nós levaremos, nada. E que ninguém tem como contar um dia sequer da nossa vida. A gente pode estar hoje aqui e amanhã não. Eu estou ouvindo a quem? O meu coração está movido a quem? Quem tem sido alguém que me leve a buscar a Deus? Será que, para mim, as minhas finanças, os meus sonhos, é aquilo que me move? Ou será que eu tenho realmente deixado o meu coração queimar através da palavra de Deus? E, irmãos, eu já vou finalizar, mas eu me lembrei nesses tempos. Logo que eu me converti, vim conhecendo um pouco da palavra de Deus, tinha muita vontade de conhecer mais da palavra de Deus, mas eu vi o tanto de bobeira que eu falei para os outros, o tanto de culpa que eu passei para os outros, porque eu ouvia e passava como um papagaio de Jesus, mas eu não tinha tido um encontro com a palavra de Deus que vem e nos ensina e nos move. E eu lembro que um dia, logo que eu tive o José passou por uma situação muito difícil e ele nasceu com refluxo, ele era prematuro, a gente não sabia, e nós precisamos comprar um leite que custava 570 uma lata. E quando a gente descobriu isso, ele já estava muito magrinho, perdendo peso, já tinha tido várias pneumonias por causa do refluxo que entrava no pulmão, e a gente passou uma luta muito grande. Ninguém conseguia visitar a gente, porque ele chorava sem parar. E quando a gente ligou para o pastor William, eu nunca vou esquecer, chorando no carro, e a gente falou, nos indique um médico, alguém que nos ajuda. E ele nos indicou um médico que é muito especial para a minha família, queridíssimo. E ele, quando pegou o José, ele falou, olha, eu preciso da ajuda de uma outra médica. E quando ele disse essa médica, nenhum dos dois atendia plano de saúde. A gente teve que fazer de tudo para conseguir levar ele lá. E quando ela disse que ele precisaria tomar aquele leite, eu lembro até hoje que homens super racionais, né? Meu marido olhou para ela e disse, doutora, se ele não tomar esse leite, ele morre? E ela virou para ele e disse, sim. E aí eu falei, amor, Deus sabia que o José ia ter esse problema, ele vai prover. E Deus preparou mesmo, foram pessoas que nos abençoaram, pessoas que se uniram até a gente conseguir esse leite pela casa de saúde. Mas um dia, uma pessoa muito querida e que nos ama mesmo, foi nos visitar e ali ela virou para mim e disse assim, vocês precisam descobrir se realmente existe uma porta aberta de pecado na vida de vocês, se o que vocês têm feito, têm falado,
tem prejudicado, porque Deus pode pesar a mão. E naquela hora, sim, eu parei, ouvi aquilo, num segundo cai no nosso coração, ficou ali, tal, oramos, foi embora, e naquele momento eu fui para o meu quarto e eu ajoelhei e falei: Deus, eu quero saber quem é o Senhor. Eu quero entender a tua graça, o teu amor, quem é o Senhor, como que o Senhor fala comigo, e se eu estou em pecado eu já começo a pedir perdão, mas quem é o Senhor? E ali no meu quarto eu experimentei de uma forma única sobre a graça e a bondade de um Deus que nos perdoa, que sempre tem o melhor, e na palavra de Deus Ele foi me ensinar realmente que graça é favor imerecido. Talvez eu tenha feito isso um dia com alguém, e eu falei: Deus, eu não quero isso. Eu quero entender aquilo que é real na tua palavra, para que seja verdade na minha vida. A minha vida precisa ser a tua palavra, que inspira, que alegra, que alerta, que motiva, que corrige, que exorta, mas que entende quem é o Senhor. E eu só vou fazer isso se a minha vida estiver totalmente na direção das tuas mãos. E, irmãos, eu tenho crescido na palavra de Deus, eu não sei tudo, eu estou aprendendo, eu não tenho dom de mestre, não sou uma grande teóloga, mas que eu quero ser uma filha que atrai o olhar do Pai quando se ajoelha. Eu quero. E eu não estou falando que você seja um teólogo ou tenha dom de mestre, que chega aqui e sabe destrinchar a palavra de Deus como ninguém, mas que quando você fale, você tenha certeza que o coração do Pai se abre para você. Isso é o melhor, isso é tudo que Ele deseja de nós, que nós sejamos guiados pelo Espírito de Deus. Então, meus irmãos, cuidado com o que vocês têm ouvido, lido e seguido. Lembre-se que vocês estão nesse mundo, mas vocês não são deste mundo. Cuidado com o que tem alimentado a fé de vocês. Cuidado com o objeto onde você tem colocado a sua fé. Porque nós só colocamos a nossa fé em Cristo Jesus. Não somente avalie quem está te influenciando, mas que tipo de pessoa essa influência tem sobre você. E por último, não se esqueça que maior é o que está em você. Obrigada. Somente a santidade, a fé e o amor podem provar a veracidade da nossa alegação que conhecemos, possuímos e amamos a Deus. É diferente dizer que conhecemos a Deus de quem realmente possui e ama a Deus. Então, meus irmãos, voltem para a palavra de Deus, se apaixonem pela palavra de Deus, escute o que Ele tem para você e coloque a sua vida, a sua casa, os seus sonhos sobre o plano de Deus, sobre a direção daquilo que o Espírito Santo tem para você. Amém? Fique em pé. Glória a Deus. E eu sei que quando a igreja se posiciona como uma atitude de voltar para a palavra de Deus, nós nos posicionamos diferente, dentro de casa, fora de casa, e como nos relacionamos uns com os outros. Amém? Feche seus olhos e faça a sua oração. Senhor, nós estamos aqui, Pai. Sabemos que precisamos da Tua graça e do Teu amor. Como é difícil organizarmos o nosso tempo para termos tempo contigo, para lermos a Tua palavra. Mas que haja realmente um avivamento sincero, puro, Pai. Um desejo imenso, insaciável. Eu quero ser insaciável de Ti, Papai. Eu peço que a Tua igreja viva esse avivamento de voltarmos para a verdade da Tua palavra. Que o Senhor seja a nossa direção, o nosso respirar. Que o Senhor diga cada vez mais quem nós somos e o que o Senhor quer de nós. Mas que nós venhamos entender que o Senhor é a nossa razão de viver. E como igreja, nós não queremos somente dizer que Te conhecemos, mas queremos dizer que Te possuímos, que Te amamos e que estamos sobre a
tua disposição para servir e amar a próxima geração, para servirmos e amarmos uns aos outros como reino de Deus, como igreja do Senhor. Traga esse avivamento sobre nós, papai. Nós oramos, Pai, e eu te peço pelos meus irmãos, pela minha igreja, Deus, pela igreja do Senhor no Brasil e no mundo, como eu tenho pedido. Vai além de mim, papai. Vai além de nós e faça infinitamente mais. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Vai na graça, no amor de Jesus e que você tenha uma semana desafiadora de ser dirigido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Deus abençoe.